Olá a todos e bem-vindos. Hoje vamos falar de um nome que toda a gente conhece, Brasil. A origem parece super simples, não é? Mas e se a história que nos contaram na escola pode não ser a história toda? Fiquem por aí porque isto vai ser interessante. A pergunta é esta: por que é que o Brasil se chama Brasil? Parece fácil, certo? É daquelas coisas que se aprende na escola e nunca mais se pensa no assunto. Mas será que a resposta é mesmo essa? Será que é a única? Ou, mais importante, será que é a mais correta? É isso que vamos descobrir. Pois é, a resposta que toda a gente conhece. Se calhar não conta a história toda. A história do pau-brasil, claro, é super importante, não há dúvida. Mas existe uma outra teoria. Uma teoria, olhem, muito mais antiga e completamente inesperada. Leva-nos para outra língua, para outro material. Preparem-se, porque vem aí uma reviravolta. Ok, vamos lá então. Primeiro, a história das hembras vermelhas, ou seja, a teoria popular do pau-brasil. Vamos começar por aqui, pela explicação que toda a gente conhece. Aquela que liga o nome do país àquela árvore com o vermelho, uau, super intenso. Então, a história é esta. Início do século XVI. Os exploradores portugueses chegam àquela costa e deparam-se com uma floresta cheia de uma árvore muito particular. E o que é que esta árvore tinha de especial? Bem, a sua madeira, quando era cortada, tinha o interior de um vermelho mesmo profundo. Era perfeita para fazer um corante que na Europa valia ouro. Era usada para tingir os tecidos dos ricos, dos nobres. E claro, esta madeira, o tal pau-brasil, tornou-se logo na primeira grande riqueza daquela nova terra. E é aqui que o nome começa a fazer sentido. A palavra brasa, o que é uma brasa? É um carvão a arder, não é? Aquele pedaço de material vermelho vivo a brilhar de tão quente. A cor da madeira era tão, mas tão intensa que foi comparada a isso mesmo, a uma brasa. Portanto, pau-brasil quer dizer literalmente pau da cor de brasa. A imagem é muito forte, não é? Uma madeira que parece que arde em cor, tal e qual o carvão. Pronto, e a partir daí o passo foi pequeno. A terra que tinha esta madeira tão valiosa passou a ser conhecida como a Terra do Brasil. Simples, não é? A terra da madeira cor de brasa. O nome do recurso acabou por dar o nome ao país inteiro. E pronto, esta é a história que quase toda a gente conhece e aceita. Faz sentido, é lógica, está ligada à economia da altura. Mas, e aquilo mais outra vez, e se isso não for tudo? Vamos agora para a segunda parte. Uma antiga palavra para ferro. Uma reviravolta linguística inesperada. É aqui que as coisas ficam diferentes. Vamos explorar essa outra possibilidade. Uma teoria que vai buscar as suas raízes a uma língua muito, muito mais antiga. E já não estamos a falar da cor, estamos a falar de uma qualidade completamente diferente. Pensem nisto. E se a história for ainda mais antiga? Com raízes noutra língua e noutra madeira? E se o nome Brasil não tiver nada a ver com a cor, mas sim com a força? E se a origem não for o português, mas sim o hebraico? Esta ideia de repente abre uma perspectiva completamente nova e, convenhamos, fascinante. E a palavra-chave para esta teoria é esta: Barzil. É uma palavra hebraica. E o que é que significa? Significa ferro. Ferro, um metal conhecido pela sua força, pela sua dureza, pela sua resistência. Agora digam lá, Barzel, Brasil, o som não é assim tão diferente, pois não? A questão é, o que é que o ferro tem a ver com esta terra? A ligação é outra árvore. O Brasil também tem outra madeira super valiosa, o pau-ferro. O nome já diz tudo, não é? Esta madeira é conhecida por ser extremamente densa e durável. Tão, mas tão resistente que é mesmo comparada ao ferro. O nome pau-ferro traduz-se literalmente como madeira de ferro. De repente, a terra já não era só a terra da madeira vermelha, mas podia ser também a terra da madeira de ferro. Ok, então temos estas duas teorias. Como é que as juntamos? Vamos lá conectar a madeira e a linguagem. De um lado a cor, do outro a força. Como é que estas duas ideias, que parecem não ter nada a ver uma com a outra, podem na verdade estar a contar a mesma história, mas de uma forma mais rica? Vamos pôr as coisas lado a lado para se ver bem. Duas teorias, uma só terra. De um lado, a teoria da brasa. A origem é a palavra portuguesa brasa, o recurso é o pau-brasil e o atributo, é claro, a cor vermelha. Do outro lado, a teoria do ferro. A origem é a palavra hebraica barzel, o recurso é o pau-ferro e o atributo é a força, a dureza. No fundo, temos duas madeiras, duas línguas, dois conceitos completamente diferentes que acabam por nos levar ao mesmo nome. Incrível, não é? E é aqui que chegamos ao ponto principal. Porque no fundo, não interessa muito qual das teorias é a certa. Podem ser as duas, quem sabe. O que importa é que ambas as teorias nos levam a uma verdade central.
a terra foi nomeada pelos seus valiosos recursos naturais. O nome Brasil não veio de um rei, nem de um santo, nem de uma batalha. Veio da própria terra, da sua riqueza. Foi a madeira, o valor que ela tinha, que definiu a identidade daquele lugar para o resto do mundo. Então, a pergunta de $1 milhão: quem é que deu o nome ao Brasil? A resposta: não foi uma pessoa só, não houve um decreto. O nome simplesmente evoluiu, foi crescendo com o tempo. Começou ali na boca dos exploradores, dos comerciantes, que só pensavam nos recursos, e depois foram os cartógrafos, as pessoas que faziam os mapas, que o solidificaram, porque precisavam de um nome para escrever naquele novo pedaço de terra. Ou seja, o nome não foi dado por uma pessoa, foi antes forjado pelo comércio e pela exploração. Chegamos então ao fim, a um nome forjado na história. Vamos tentar perceber o que é que o nome do Brasil significa realmente, porque, como já vimos, é muito mais do que só uma referência a uma árvore vermelha. No fim de contas, o nome Brasil é incrível por isto mesmo. Tanto pode vir da cor do fogo, da brasa, como da força do ferro. Quer venha de uma teoria ou da outra, o nome é um eco da riqueza natural que definiu aquela terra para o mundo inteiro. Carrega em si esta dualidade, a beleza vibrante, a cor de fogo do pau-brasil e, ao mesmo tempo, a força, a resistência quase indomável do pau-ferro. É um nome que reflete a riqueza e a força da sua própria natureza. E isto deixa-nos a pensar, não é? Se um nome que ouvimos todos os dias, um nome tão familiar como o Brasil, pode esconder uma história tão rica e complexa, que outras histórias estarão escondidas nos nomes que nos rodeiam, nos nomes das nossas ruas, das cidades, das coisas. Fica a pergunta no ar para pensarmos um bocadinho. Quantos segredos estão à nossa volta?